É vídeo? É? Ufa! Que bom que eu voltei! Bom, gente, o negócio é o seguinte. Enquanto eu desenho um belíssimo golfinho, que é tipo um golfinho, tipo um boto, tipo um bicho, e ele é bem esquisitinho, eu vou falar com vocês sobre os melhores podcasts pra mim de 2017. Vamos lá! Vai ser legal, a gente vai fingir que eu nunca sumi e que eu sempre estive aqui com vocês todo esse tempo. Esses podcasts que eu vou listar aqui hoje, todos são em inglês. Porque eu comecei a escutar um, aí eu comecei a escutar outro, aí um levava ao outro. Eu vou fazer uma lista em português depois, mas essa, por enquanto, é a minha top lista 2017. No quinto lugar da minha colocação é o podcast Harry Potter Unspoiled. Na verdade, essa série Unspoiled tem vários podcasts de vários tipos de mídia, de séries, de livros, de filmes. Só você pesquisar Unspoiled, eu vou deixar os links aqui embaixo. E a premissa é a seguinte: são duas pessoas no podcast, ou mais, na verdade eu não ouvi todos pra saber se são sempre duas, mas no que eu estou ouvindo de Harry Potter, são duas pessoas no podcast. Uma sabe tudo sobre a série, tudo sobre filmes, livros, qualquer tipo de mídia que aconteceu de Harry Potter. E a outra não sabe absolutamente nada e ela vai começar a ler os livros junto no podcast. É um podcast longo. É um podcast muito engraçado, porque você vai vendo a pessoa começar desde o comecinho daquela série ou daquela mídia, daquele livro, e ter todas as teorias, ter todas as, nossa, será que fulano vai morrer? Nossa, será que fulano vai viver? Nossa, será que não sei quem, vão fazer não sei o quê? Deu pra entender tudo que eu disse agora, né? Pois é, muito bom. E eu adoro esse de Harry Potter, porque pra mim encontrar uma pessoa que nunca viu nada de Harry Potter, nunca viu um filme, nunca leu um livro, é tipo assim, encontrar um unicórnio. Sério. Então eu achei maravilhoso. Por isso estou recomendando Unspoiled Harry Potter para todos aqui. No quarto lugar está um podcast que eu acho que na vida real, no mundo, no universo, em todos os meus anos futuros e passados, talvez seja o meu preferido do mundo inteiro. Mas ele não é um preferido do tipo, nossa, hoje eu quero muito ouvir esse podcast. Ele é um preferido do tipo, nossa, todo dia esse podcast me salva quando eu preciso. Ele é o Sleep With Me. É um podcast que você não precisa saber a língua, não precisa saber nada, não precisa escutar nada, não precisa entender nada. Só o que você precisa fazer é deitar na cama, fechar os olhos e dar play. Porque ele vai começar a falar. E ele vai começar a falar bem baixinho. E é meio ASMR, mas é meio... Ao mesmo tempo ele vai ficar falando da vida dele, do cachorro dele, da família, de Star Trek, de não sei o que. Bem baixinho, assim, bem baixinho. Desse jeito, assim. E aí quando você viu, você já está dormindo, já é o outro dia, e você descansou como nunca. É maravilhoso. E aí eu fico escutando pra dormir. Esse é maravilhoso. Mas, tipo assim, não é um podcast que eu fico tipo, nossa, quero muito ouvir. Não, é tipo, vai me ajudar. Sacou? Sacou. Tá, vamos pro próximo. O terceiro podcast, eu comecei a ouvir assim. Eu gostava de um podcast, aí eu pesquisei na internet. Podcasts iguais a esse tal. E aí apareceu esse, que se chama Adventure Zone. E a primeira coisa que me chamou a atenção, eu não sabia de mais nada, eu só sabia isso. E aí eu fui ouvir. E a primeira coisa que me chamou a atenção é que são 3 irmãos e o pai deles fazendo um podcast de Dungeons and Dragons. O irmão mais novo é o mestre e os outros 3 são os personagens. E é muito engraçado. Acho que principalmente a coisa que me fisgou de primeira foi o pai tentando jogar Dungeons and Dragons. Olha, coitado. Mas é muito bom, mas depois ele pega o jeito. É ótimo. Você não percebe que é um RPG tanto quanto você imaginaria, porque eles são muito bons de podcasts, pessoal. Depois, se você for procurar, eles têm vários. Então, eles sabem transformar essa experiência numa experiência boa pro ouvinte. Então, você acaba só pensando que é tipo uma aventura que você tá ouvindo atores diferentes, fazendo personagens diferentes e fazendo escolhas na hora, que é super legal. Eles tiram a parte complexa de RPG, que é as matemáticas, essas coisas assim, em geral você não tem que pensar nessas coisas, nem ouvir. Ele tá agora num período de experimentação e que vão ter vários arcos com várias histórias curtinhas diferentes. Então é um ótimo jeito de você escutar uma história curtinha primeiro pra ver se você quer voltar pra gigante que tem, que é a primeira que eles fizeram. Essa curtinha que tá agora são 4 episódios, acho que chama Commitment,
E é sobre super-heróis, que eu gostei bastante porque eu não sou tão fã da coisa medieval. E também não é um sistema de Dungeons and Dragons, é outro sistema, né? Eu achei muito legal porque você começa uma coisa mais despretensiosa, os personagens são mais simples, não tem muita... Assim, é só comédia, diversão, e aí depois a história vai ficando mais aprofundada, os personagens vão tomando forma, e eu gostei muito disso. E é muito bom ver o pai deles sendo ruim em RPG. É isso, gente. Não posso dizer mais nada. É maravilhoso. Ouçam. Gente, o terceiro lugar... Não. Me perdi. O segundo lugar vai para um podcast maravilhoso chamado Sawbones, que é sobre história médica. Ele é, tipo assim, metade comédia, metade cultura, sei lá. Nele há... Ai, peraí que eu comi um chocolate. Ele engasgou aqui. Nele, a doutora Sydney, que é uma médica, e o marido dela, o Justin, que é um dos caras que faz o podcast anterior, eles vão falando sobre coisas que aconteceram na história da medicina. Então, principalmente coisas esquisitas, formas estranhas da gente tratar um problema. Porque a gente não sabia. A única coisa que a gente sabia fazer por muito tempo era laxante, pelo que eu aprendi nesse podcast. Então tem formas bizarras que a gente tentou curar doenças bizarras, tipo assim, tomar mercúrio, ou então se cortar e se sangrar. Ah, tá sangrando? Se corta e se sangra, mas por que não? Tem episódios muito, muito, muito engraçados. Principalmente, eu acho que o de cocô é muito bom. Maravilhoso. E é muito informativo e muito engraçado. E eu adoro. E é isso, gente. Ok, vocês estão preparados para o primeiro? É agora. Gente, o meu podcast preferido, número 1 de 2017, maravilhoso, que me conforta nas noites frias, é Oh No! With Ross and Carrie. É o seguinte, é um podcast onde essas duas pessoas, que é o Ross e a Carrie, que são duas pessoas que moram em Los Angeles, investigam e relatam coisas de ciência, de espiritualidade, pretensões paranormais. Então, tudo que tem algum tipo de pretensão ou espiritual, ou paranormal, ou científica, que é esquisito e é investigável, eles dizem que eles vão investigar para que você não precise. Não. E é muito bom. É muito bom porque eles vão atrás dos Raelians, que é aquele pessoal que acredita que... Sabe que tem um alienígena que escreveu uns livros só pra um cara e só o cara pôde ver. Então, essa história. E os alienígenas adoravam mulheres peladas e não sei o quê. Esse pessoal, sabe? Eles vão lá, entram na igreja e se tornam Raelians. E contam como foi. Eles sempre são muito legais sobre isso. Eles não dão nomes falsos. Eles não... Quando alguém pergunta, você acredita nisso de verdade? Eles falam a verdade. Eles falam, não, a gente não acredita. Porque eles não querem também criar expectativas ruins. E o mais legal, quando alguém dos lugares que eles investigam descobrem que eles estão investigando e querem participar do podcast, eles abrem espaço para essas pessoas virem e falarem o lado delas. É muito interessante. O que eu mais gosto é quando eles vão em lugares como a Igreja da Cientologia e mostram como é abusivo o espaço. E tipo assim, são vários episódios desse da Cientologia, por exemplo, em que eles se infiltram, eles entram, eles pesquisam, antes deles chegarem numa conclusão. Eles conversam com ex-pessoas da igreja, eles conversam com pessoas da igreja. No final de cada episódio, eles avaliam de 1 a 10 se é pseudocientífico, se custa muito dinheiro, se é uma coisa esquisita. E se tem bebidas quentes boas no lugar. Porque às vezes tem, às vezes não tem. Tipo café, chá, esse tipo de coisa. É muito legal ver eles irem a exorcismos, mostrar como que o cara que tá lá em cima performando, basicamente, faz com que aquilo pareça real. E como as pessoas entram naquele frenesi juntas. É muito, muito interessante. Definitivamente é um podcast muito cético. Então, se você não é uma pessoa muito cética, talvez você não goste. Eu não sou uma pessoa muito cética, na verdade. Mas eu estou aprendendo muito com esse podcast.
Eles são muito legais, eles são muito divertidos. Pena demais. É isso. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham gostado também desse meu gorfinhozinho. Ficou bonito, né? Vou postar ele no Instagram. Me sigam, compartilhem, curtam esse vídeo, mandem pra quem vocês quiserem. E todos os links dos podcasts que eu falei vão estar aqui embaixo, junto com as minhas redes. Beijo, amo vocês e até a próxima.